Sadako Imamura ou Samara Morgan. Aqui no ocidente talvez a Sadako não esteja muito em evidência, até porque é um filme antigo e o Chamado também é um filme de 2002. Mas você sabia que o filme Chamado é um remake de filme japonês chamado Ringo? São 3 filmes e hoje falarei sobre o primeiro e último filme. Meio confuso, mas você vai entender no decorrer do vídeo. Hoje falarei sobre o filme Ringo Zero. O filme se passa 30 anos antes dos tempos de terror Sadako e que nos conta um pouco de sua história. Você está preparado? Olá. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo e você está no Cineasa. Roda a vinheta. Para este filme nós não precisamos do nosso protocolo, que é estar com a alma aberta e o coração tranquilo, pois é um filme de terror. Eu quero apenas que estejam com a mente aberta, porque é um filme antigo. E talvez o filme de hoje esteja muito mais envolvido, é claro, né? Antes de começar a falar sobre o filme em si, eu gostaria de dizer 2 coisas. A primeira é que esse tipo de filme me encanta, além de ser um filme antigo, ele é um filme de terror e investigativo, que são meus gêneros favoritos. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like, já vou falando assim mesmo. Filmes de terror estão difíceis hoje em dia. Eu sou um grande admirador de filmes de terror, e o último filme que me deixou assim com medo foi Invocação do Mal 2. Mas, voltando agora para o nosso vídeo. Ringo Zero é um filme de terror dos anos 2000, dirigido por Norio Tsuruta. O filme foi baseado no roteiro de Hiroshi Takahashi. O primeiro filme dessa série foi lançado no ano de 1999, chamado de Ringo, e depois veio o segundo, e só depois veio este, que seria o primeiro que ia contando toda a história. Foi uma franquia bastante popular e que chegou até ganhar uma versão americana no ano de 2002. Este filme se passa 30 anos antes dos tempos atuais e remonta às origens da história. O prequel é focado em Sadako Imamura, quando ainda viva, e é interpretada pela linda atriz Yuki Nakano. Uma das coisas que eu notei no decorrer deste filme pode ser talvez apenas o efeito de luz, mas o brilho do olhar dessa atriz é algo que é de se admirar. Pode ser apenas realmente, como eu disse, um efeito de luz para dar um enfoque a mais a Sadako, né, aos olhos da Sadako, mas é algo de se admirar mesmo. Outra coisa também que me fez observar são os efeitos sonoros. Naquela época, antigamente no caso, o som às vezes ele se torna mais assustador que a própria cena, apenas para dar aquele susto inesperado, um pequeno jump scare, digamos assim. Antigamente, e até hoje em dia, mas hoje em dia talvez não seja tão presente, é a figura do som ser mais assustadora que a própria ação visual. Apesar deste filme ser considerado menos inspirado que os anteriores, é bastante visível o medo do homem perante o desconhecido e a sua dificuldade em tratar com aquilo que não conhece. Sob este ponto eu tenho uma pequena observação, que é até uma parte curiosa, eu diria assim. Eu ainda não vi os outros filmes, mas a forma que eles tratam o desconhecido é com a violência, e isso é algo que foi uma surpresa para mim no filme. Eles não sabem do que eles estavam tratando, que poderia até ser um espírito vingativo, que de fato era, né? Outro ponto que eu achei importante deste filme é a perspectiva da câmera. Me fez lembrar bastante o filme O Grito, a trilogia O Grito, né? Sabendo posicionar bem a câmera de uma forma estratégica, fazendo que, inesperavelmente, o espectador tenha sustos. Um ponto curioso é que a temática do filme é mais pautada no drama do que no terror, contada como se fosse a leitura de um diário antigo, onde se humaniza a figura assustadora de Sadako. Ele estabelece uma atmosfera de thriller psicológico, que explora o preconceito em relação a Sadako por parte dos outros personagens, por ela ser aquela pessoa estranha e tudo mais. O roteiro de Hiroshi gera um sentimento de claustrofobia no espectador, que surpreendentemente a gente se identifica mais com a personagem principal e no final a gente acaba torcendo para ela. Também quando esse filme ele faz referências dos outros filmes, ele sempre faz como se fosse uma fotografia mais pálida, que lembra os filmes antigos de baixa qualidade ou as fitas VHS.
Em linhas gerais, Ringo Zero consegue se firmar como um bom prelúdio, ainda que não chegue aos pés do filme original. Mas é um filme muito bom e que vale a pena ser assistido. Para finalizar, acredito que seja um filme muito fácil de se encontrar na internet, então se tiverem a oportunidade de se ver, vejam e não vão se arrepender. Muito obrigado e até a próxima.